Eu vou trazer uma discussão aqui que eu já ando adiando há algum tempo. É por que o modelo de lançamento de séries semanal é melhor do que o ato de maratonar. Isso que foi inventado aí, né, já há algum tempo, mas agora virou quase que uma peça de marketing. Vamos lá comentar isso, mas antes se inscreve no canal e dá um joinha para ajudar na divulgação. Ah, outra coisa, esse vídeo é longo, porque tem muitos argumentos, não é um assunto fácil, por incrível que pareça. É um assunto que passa várias áreas, por isso que esse vídeo vai ser bem longo e eu preciso que você olhe atentamente para a gente sair do senso comum. O senso comum é muito fácil. Vamos além dele. A gente precisa primeiro entender por que as séries existem, por que elas têm esse nome e por que simplesmente aquela história não está sendo contada em um filme, mas sim em vários capítulos. Séries são tão populares hoje pois nasceram lá atrás para justificar a compra e a manutenção de uma TV em casa. E, antes disso, de um rádio. Décadas atrás, ter TV era um luxo de altíssimo requinte, e tê-las em casa era como ter adquirido um novo membro ali para sua família. Acredite, era assim mesmo. Sabe quem conta muito bem isso? A série Os Anos Incríveis, né? Do Kevin Arnold, Winnie Cooper e tudo mais. Tem várias coisas abordando isso, principalmente um episódio que ele fala sobre a compra da TV a cores, né? Os irmãos se juntando para o pai comprar uma TV a cores. Mas enfim, as pessoas elas almoçavam e jantavam em frente à TV como se ela tivesse sentada à mesa com todo mundo. Dessa forma, a TV se populariza, como a gente a conhece hoje, por conta de um fator primordial: manutenção do hábito. Séries, por sua vez, nada mais são do que a forma de manter o hábito de usar a TV sempre ativo, sempre em vigor, coisa que já acontecia com as radionovelas, talk shows ou dramatizações também ali do rádio. Um filme, por sua vez, é autocontido. O hábito de ir ao cinema pouco tem a ver com o hábito doméstico de sentar próximo a um equipamento eletrônico e dividir a sua própria refeição diária com ele, né? Com esse equipamento, enquanto uma série ou um programa fica passando ali sem necessitar tanto da sua atenção ativa, apenas a atenção passiva. E é por isso que as novelas e as séries repetem tanto o seu mote central. Era assim com Terra de Gigantes, Ginny ao Gênio, Star Trek e tantas outras séries, inclusive que WandaVision abordou. Ou por que você acha que os horários nobres das novelas aqui no Brasil e das séries lá nos Estados Unidos é justamente à noite? No início da noite, geralmente, são as produções mais leves, mais familiares, e conforme vai ficando mais tarde, iniciam-se as produções menos família, mas ainda assim, para todos os gostos. Só que agora os jovens, e também os adultos, assistirão essas outras produções praticamente sozinhos, ou de forma que não haja constrangimento entre as diferentes idades ali dos membros familiares. Chega então a Netflix e um pouquinho antes a pirataria. Agora, em vez de esperar uma programação fixa, as pessoas podiam simplesmente escolher quando e em que horário iriam assistir a alguma coisa, bem como se iriam ver episódio a episódio ou deixar isso acumular. Com isso em mente, quando a Netflix chegou no mercado, começou a lançar as temporadas de uma vez só, o que faz sentido. Ao analisar o comportamento dos usuários, que em sua maioria passavam horas a fio com a plataforma ativa assistindo séries, isso acabou definindo a ideia da maratona e a Netflix fez publicidade em cima da prática de maratonar séries. A ideia passou a ser, sexta-feira tem uma série nova e você vai passar 6, 7, 8 horas dedicando-se apenas àquele conteúdo. De novo, analisando o que a Netflix tinha, faz sentido. Era uma mudança de comportamento que estava muito evidente. Só que isso também criou um efeito muito ruim. Um comportamento que pode, de alguma forma, alimentar o FOMO das pessoas. FOMO é uma sigla para Fear of Missing Out, que traduzindo quer dizer medo de ficar por fora, o medo de estar por fora dos assuntos. É aquela ansiedade que você ou vários ao seu redor têm de ficar longe do celular ou de alguma conversa achando que estará perdendo alguma coisa muito importante, ou de ficar distante, por exemplo, de algum grupo de amigos com a ideia de que eles estão se divertindo e você não, ou que pelo fato de você não estar lá, na volta não conseguirá mais se conectar aos papos do grupo. Algo que as redes sociais nos causam com essa ideia aí de rolagem infinita, de prisão com paredes de vidro. Parece que a gente não tá preso. E de que sempre estamos percebendo o mundo dos outros e não necessariamente o nosso. No YouTube, por exemplo, o FOMO ataca com a percepção de que talvez a pessoa nunca vai conseguir assistir tudo que está na sua capa lá do YouTube, youtube.com. Assim que acessou, olha só o tanto de coisa que tem,
dá a impressão que não dá pra assistir tudo. Essa impressão amplifica, porque depois que você assiste um vídeo, ele sai e dá lugar a outro, como se você não tivesse evoluído. Então são tantos títulos, são tantas imagens, são tantos assuntos que você se sente amassado por aquilo dali. Muito parecido com a Netflix também, né? Você assiste um filme e outro toma lugar dele. Não só a Netflix, Globoplay, Prime Video, todos os streams aí, né? Disney Plus e por aí vai. Parece, quem sofre um pouquinho de FOMO, que tá sempre fora de algo, assim. Tá sempre alheio. Mas a verdade é que não tá. E é por isso que eu coloquei o meu celular em preto e branco, ó. Tá aparecendo os reflexos aí, mas tá todo em preto e branco. Porque isso, acredite, ajuda você a desgarrar um pouco desse negócio aqui que pega a mente de muita gente. E a Netflix, né, com tanta coisa na capa e buscando sempre vender a ideia de que tem algo novo toda semana para ser maratonado, vem causando o mesmo efeito, só que, ao meu ver, um pouco amplificado, porque a cultura pop, ela se relaciona com todas as redes sociais e com os ciclos de amizade também. Olha só o efeito. Ao lançar uma série de uma vez só, a Netflix, em vez de valorizar o conteúdo on demand, ou seja, que o usuário assistiria tudo a bel prazer, ela cria a necessidade intensa que as pessoas assistam logo aquilo que foi lançado, que as pessoas maratonem tudo, né, que fiquem horas e horas e horas dedicando-se a uma história que nem sempre conclui o seu arco principal. Caso contrário, o espectador ficará por fora dos assuntos. O criador de conteúdo, no caso esse cara aqui, ficará ultrapassado se não falar rapidamente sobre aquele conteúdo e, por sua vez, quem consome aquele criador de conteúdo também se sentirá excluído se não acompanhar o canal. E finalmente você pode ser o cara do rolê que atrapalha a conversa porque não pode receber spoilers. Entende aí o ciclo tenebroso que é o simples ato de uma série que originalmente foi criada para sustentar um hábito ter que ser consumida como se fosse um filme, só que em vez de 2 horas, serão necessárias longas 8 ou até 10 horas de atenção, fora o cansaço mental que isso gera e, tão logo, o desinteresse nos detalhes ali da história. Disney Plus e Amazon Prime chegaram aí nessa festa e começaram a lançar suas séries de modo híbrido. Alguns episódios de uma vez só, a fim de garantir o engajamento inicial na história, e então vários episódios, só que serializados, olha só o nome. Do ponto de vista de marketing, os fatores positivos são perceptíveis a olho nu. A série passa mais de uma semana nos Trend Topics, nos assuntos mais comentados, né? E no imaginário do consumidor de cultura popular. A cada episódio, a marca volta ali para assuntos mais comentados, gera mais engajamento e recria a vontade de ser acessada e ter a sua série assistida. Em resumo, em vez da série ser lançada, maratonada e fim, ela fica semanas e até meses em destaque. Em épocas que o volume do catálogo e o streaming contem muito, a Netflix permaneceu com velhas práticas e isso acaba hoje se mostrando como um tiro no próprio pé. Ou ela tem uma grande série para ser lançada toda semana, ou não tem como se manter publicamente relevante para com uma comunidade que consome vorazmente os assuntos, né, e os conteúdos da cultura pop. Fora a questão da propagação de marca. E aí eu volto à questão do FOMO. É muito mais tranquilo a pessoa correr atrás de resolver um episódio de 45 minutos por semana do que de uma temporada inteira de 8 horas. Os danos, entre aspas, são bem menores naqueles que simplesmente não conseguem ficar de fora das coisas, o que é um sentimento completamente genuíno nos dias de hoje. A gente tem que lidar com isso. Tem certas séries, inclusive, que, se fossem lançadas semanalmente, conseguiriam esconder um pouco ali o fator repetição. Fator esse que alguns episódios teimam em apostar para que o espectador não se sinta fora daquilo. E outras facilmente conseguiriam ser maiores do que já são, pois suas narrativas precisam da sustentação do mistério. Eu cito duas: Dark e Stranger Things. Essas séries são insucessos? Não, são grandes sucessos, mas poderiam ser maiores ainda. Imagina essas duas séries sendo lançadas semana a semana. O que acontece, porém, é que alguns exemplos, como a recente O Legado de Júpiter, precisa, episódio a episódio, repetir o plot central da história como se fosse uma novela, algo que não faz tanto sentido assim, uma vez que a temporada foi lançada por inteira. Umbrella Academy passa pela mesma situação e por isso tantas séries da Netflix parecem encher linguiça e enrolar ao máximo o espectador durante os episódios centrais. 4, os 5 e os 6 geralmente são terríveis. Por outro lado, séries como Falcão e o Soldado Invernal ou The Boys, que foram lançadas ali semanalmente, elas se repetem também, mas é algo que não aparece tanto.
pois está diluído por um longo período de tempo, algo que só iria ser sentido caso o espectador assistisse tudo ao mesmo tempo, agora correndo como se o mundo fosse acabar. Eu perguntei no Twitter a opinião de vários usuários, de várias pessoas, e é impressionante como a escolha por séries semanais é maior. O @podia-ser-João disse que prefere, abre aspas, um episódio por semana, pois temos tempo de digerir a parada, conversar a respeito, criar teorias. Fora que hoje todo o conteúdo que é gerado pelos criadores ao longo da semana agrega a experiência da série com curiosidades, easter eggs e etc. Eu consigo afirmar que o João ele acompanha criadores de conteúdo, ele gosta de conversar sobre o que viu e para ele é interessante ir degustando a série em vez de engolir como se fosse uma pílula, como se fosse um comprimido que está sendo colocado para dentro do seu corpo quase que por pura obrigação. João provavelmente vem da geração que Lost inaugurou lá no começo dos anos 2000 e que praticamente define o que eu estou falando aqui. Vamos assistir com calma e degustar a série com mais calma ainda. O @fspuri me conta que prefere o modelo semanal, pois, abre aspas, temos tempo de descanso, dá para sair um pouco do modelo obsessivo de consumo de conteúdo. Mas a parte mais legal é que com intervalo, mais gente consegue assistir ao episódio da semana e participar da conversa. Então diminui o FOMO e é mais inclusivo. Olha aí o FOMO que eu acabei de citar aqui no começo desse texto. E olha a relevante questão do tempo entre os assuntos, a fim de que eles virem discussões de fato e não um simples entretenimento en passant, um entretenimento fugaz. É evidente que nem todo mundo consome igual e que mesmo lançando tudo de uma vez, a escolha ainda é de quem escolhe dar o play. Mas será que é mesmo? Quando a Netflix faz aqueles ganchos explícitos entre os episódios e rapidamente te leva em menos de 5 segundos para o próximo, ela quer que você saia e relaxe com a discussão ou que você permaneça preso ali maratonando? Pois é. E se você não assiste seriados prestando bem atenção a cada detalhe e acaba fazendo aí a tal maratona enquanto joga algo no celular ou conversa com as pessoas no WhatsApp ou então fica no Instagram preso a outro feed, cara, você tá fora dessa minha equação. Não tem como trazer o exemplo de quem não dá sua total atenção para com aqueles que se dedicam à história e a vivem, pelo menos naquele momento, por completo. Afinal, se você tá ali 8 horas dividindo o ato de assistir algo com outra atividade, isso responde muito sobre o modelo de estar ali por várias horas fazendo uma coisa só. Não tem nada de maratona. Nada. O tweet do Andy Almeida resume o modelo ideal. Ele diz preferir o modelo de lançar tudo de uma vez, mas depois ele puxa a sardinha pro acompanhamento paulatino. E ele fala, abre aspas, imediatismo mesmo, kkk. É legal poder tirar aquele tempo e ver 2 ou 3 episódios porque está gostando. Mas Disney Prime tem suas vantagens. O aproveitamento algumas vezes é melhor. Ele disse que sentiu isso com WandaVision. O mundo ideal seria termos tudo e vermos 2 ou 3 episódios se estivéssemos muito empolgados ali com aquele assunto, É até o tempo de um filme. Só que não é essa a realidade. O documentário O Dilema das Redes, da Netflix inclusive, explica por que consumir mais e mais, como se não tivesse amanhã, é o desejo de todas as redes sociais ou das plataformas que precisam reter o seu usuário da forma que for, de qualquer jeito. Quantas séries você já deixou de ver porque simplesmente passou o hype? Porque simplesmente você viu que foram lançados todos os episódios, não teve tempo naquele momento, ou saco para acompanhá-los, e depois que foi assistir, simplesmente todo mundo já tinha visto e esgotado aquele assunto. Rapaz, a Netflix ela precisa urgentemente rever esse modelo de lançamento, de verdade. Alguns testes estão sendo feitos, como por exemplo a série Snowpiercer, que ela foi lançada semanalmente. Porém, parece que alguma coisa não está encaixando. Aconteceu também com o documentário do Michael Jordan. Mas é como se a empresa não conseguisse mais se conectar com o público a partir desses lançamentos paulatinos, sabe? Na paz, na tranquilidade. É tudo pra ontem. É tudo muito enorme. Quando muitas vezes nem é. É só mais uma série. É só mais um filme. Eu não trouxe, por exemplo, a crítica de Sombra e Ossos, que agora que eu vou calmamente assistir ao último episódio, parando pra degustar a boa história que ela me mostrou ter lá no seu início. Porém, enquanto criador de conteúdo, sequer adianta mais eu falar sobre Sombra e Ossos. Passou. E vocês, envoltos a essa pressa da Netflix em ser vista, sequer vão dar o play no vídeo. O hype é outro. O trem, ele já tá em outra estação. Existe um grande motivo para séries serem séries e não filme, ser de fato serializada. Ou eu tô ficando maluco que é por isso que elas existem?
É isso, gente. Antes de ir, deixa eu te pedir, né, pra se inscrever nesse canal, pra dar um like, coisa que ajuda muito na divulgação e, se possível, dar uma olhada no meu clube de membros, que custa apenas R$ 2,99 por mês no plano básico. Um forte abraço em todo mundo, até o próximo vídeo e tchau.